Olá, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar a Semana da Literatura Infantil. E para isso, a gente vai estudar cada dia dessa semana um escritor nacional, tá bom? Da literatura infantil. Para começar, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Ruth Rocha e a Ana Maria Machado. Tudo bem? Então, vamos lá conhecer essas histórias. Ruth Rocha. Uma das mais famosas escritoras brasileiras de livros infantis, Ruth Rocha é membro da Academia Paulista de Letras e vencedora do Prêmio Jabuti. Em mais de 50 anos dedicados à literatura, a escritora tem mais 200 títulos publicados e já foi traduzida para 25 idiomas. Também fez a tradução de inúmeros títulos infanto-juvenis. Defensora dos direitos das crianças, criou em parceria com Otávio Holt a adaptação infantil da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que teve lançamento na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York em 1988. Ruth começou a publicar histórias para crianças na revista Recreio em 69. De lá para cá, lançou cento e muitos tantos títulos, dos quais quase 7 milhões de exemplares já foram vendidos. Em cada coisa que escreve, a magia e liberdade, a fantasia, a generosidade, a alegria e satisfação de viver. Ruth Rocha escolheu escrever como quem entrega segredos a crianças, como quem lhes revela que tudo pelo que brigam, briga sofrida às vezes, pertence a elas, ninguém tira. Ana Maria Machado. Ana Maria Machado é escritora e jornalista e foi a primeira autora de literatura infantil a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Seu primeiro livro de literatura infantil publicado foi Bento que Bento é o Frade, lançado em 1977 com o sucesso da obra Nunca Mais Parou de Escrever. Tem mais de 100 livros publicados, com mais de 20 milhões de exemplares vendidos, publicados em 20 idiomas. Recebeu dezenas de prêmios, entre eles 3 prêmios Jabuti, o mais tradicional da literatura brasileira. Escute agora uma história de Ana Maria Machado, Beijos Mágicos. Nanda tinha 2 casas. Numa ela passava quase todos os fins de semana com a mãe, na outra ela morava com o pai e a avó. Quem pegava Nanda no colégio e a levava para brincar e andar de velocípede na praça era a avó, mas quem acordava Nanda com um beijinho, tomava café com ela de manhã e a levava para o colégio era o pai. E também era ele quem de noite botava Nanda para dormir. Conversava um pouco, ajeitava as cobertas, contava história e dava beijos de boa noite. As histórias muitas vezes acabavam com "e viveram felizes para sempre". Nanda gostava. Ela sabia que o pai e a mãe resolveram que para serem felizes para sempre era melhor não ficarem juntos, e tinha muita pena, mas Nanda também sabia que era feliz para sempre quando passavam uns tempos com a mãe, que a botava no colo, fazia brincadeira e tinha uns beijos mágicos que faziam passar qualquer dor de machucado. E Nanda também era feliz para sempre com o pai, naquele apartamento em que os dois cuidavam um do outro. Muitas vezes parecia até que ela era uma daquelas princesas das histórias que o pai contava, Branca de Neve ajudando a cuidar da casa dos anões, Rapunzel penteando os cabelos para esperar o príncipe, Cinderela dançando a noite toda com o príncipe, mas tendo que deitar no melhor da festa. A Bela Adormecida acordando com um beijo de príncipe, e o príncipe sempre era muito bonito e carinhoso, assim meio parecido com o pai dela, com quem ela vivia feliz para sempre. Mas depois o pai foi começando a contar histórias mais depressa. Pulando pedaços, ela reclamava: "Assim não, você esqueceu". Ele corrigia, mas acabava rápido e apagava a luz e saía do quarto.
Então Nanda não dormia logo como antes, ainda ficava um pouco ouvindo os barulhos da casa. Uma noite ouviu o pai se despedindo da avó. Quando depois a avó veio ver se estava tudo bem com ela, ficou espantada de ver a Nanda acordada. E mais ainda quando ouviu: "Cadê o papai?" Saiu Nanda. E onde é que ele foi? Passear com os amigos. No dia seguinte, no café da manhã, Nanda perguntou: "Onde é que você foi ontem?" "Fui jantar com uma amiga minha, a Bebel." Pensou um pouco e falou: "Vocês precisam se conhecer, você vai gostar muito dela." Gostar dela? Coisa nenhuma. O pai tinha dito que Bebel era linda, alegre, um amor, mas não foi nada disso que Nanda viu. Viu uma mulher magra, de nariz grande, cabelo liso e comprido, vestida de preto, toda hora dando gargalhada. Nanda logo desconfiou o que ela era na verdade. Só perguntou para conferir: "Você tem gato?" "Tenho sim, como é que você adivinhou?" "Toda bruxa tem," ela pensou. Mas não disse nada, só ficou olhando em volta e procurando a vassoura, que não viu estacionada em lugar nenhum. Mas ficou espantada do pai não ter descoberto quem Bebel era. E ele não descobria mesmo. Nanda tentou avisar, mas ele não acreditou. Saíram juntos muitas vezes. Foram até jantar em casa de Bebel um dia. Uma comida que Bebel fez mexendo numa panela que era bem disfarçada, mas era num caldeirão. Numa cozinha cheia de vidrinhos, potes de plantas, ramos secos de ervas pendurados. Nanda não comeu, mas o pai até repetiu. Vai ver que era por isso que estava encantado. Devia ter tomado poção mágica, ou então devia ser o beijo enfeitiçado da Bebel, porque os dois ficavam toda hora se dando beijinho. E quanto mais beijinho, mais o papai achava a Bebel maravilhosa. Nanda resolveu conversar com a mãe, mas ela riu e disse que aquilo era bobagem, que Nanda era com ciúmes porque o pai estava namorando a Bebel. Falou mais coisa. Falou que isso era muito bom, que ela também tinha um namorado e que se ela se casasse eles iam morar num lugar maior, mais perto do colégio de Nanda, ia dar para Nanda ter um quarto só dela e ficar muito tempo lá se quisesse, e que era ótimo se o pai também casasse de novo, porque a Bebel ia poder ajudar a cuidar da Nanda. Quando ouviu a mãe dizer essas coisas, Nanda ficou achando que com toda certeza a tal da Bebel tinha dado uns beijos enfeitiçados nela também, e passou a tomar o maior cuidado para não ganhar beijos de Bebel. Mas não adiantou muito, Bebel enfeitiçou o pai de Nanda de tanto beijo e acabou mesmo casando com ele, virando madrasta de verdade. Como na mesma época em que a mãe da Nanda também casou e mudou, chamou a filha para morar com ela e o marido. Nanda foi. Mas quando vinha passar fim de semana com o pai e a avó, não esquecia de ficar de olho em Bebel e no gato de Bebel, que agora também morava com eles. Um dia, quando estava lá, o pai saiu com a avó para ir ao supermercado. Nanda ficou sozinha com o gato e Bebel naquele calor. Também tinha ficado tão barriguda. Assim que as duas ficaram sozinhas, Bebel começou a fazer o que sempre fazia, tentar agradar Nanda. Oferecia chocolate batido, biscoito, iogurte, colo, história, cantiga e beijinho, sempre beijinho. Mas Nanda ficava firme e não aceitava. Mas dessa vez, Bebel depois se deitou no sofá e perguntou se Nanda não queria fazer uma coisa que ela adorava e nunca deixavam: andar de velocípede na sala. Nanda aceitou. Andou sem parar de um lado para o outro, a toda velocidade, batendo nos móveis, derrubando coisas, e Bebel nem ligou, até que Nanda levou um tombo, ralou o joelho e botou a boca no mundo. Uá! Bebel veio acudir, foi lá dentro pegar um dos vidrinhos dela e passou um remédio que nem ardeu. Depois botou Nanda no colo, fez carinho no cabelo dela e a encheu de beijinho, um montão. Nanda gostou do dengo, mas não queria gostar e chorou mais ainda. Então Bebel abraçou a menina e ficou só alisando de leve e falando umas coisas carinhosas, dizendo que ia dar um irmãozinho para ela e todos iam ser muito felizes. Foi dando um sono bom e Nanda acabou dormindo. Foi assim que o pai e a avó encontraram as duas. Acharam tão bom e fizeram tanto barulho que Nanda acordou. Mas ela nem teve tempo de saber se tinha ficado encantada com os beijos da Bebel, porque a madrasta falou assim: "Ai, que bom que vocês não demoraram, acho que está chegando a hora."
Começaram todos a falar ao mesmo tempo, a olhar no relógio, mexer em gavetas, pegar uma maleta. Num instante, o papai e a Bebel saíram. Não voltaram nem para dormir. No dia seguinte, a avó falou: nasceu seu irmãozinho, Nanda, vamos lá ver. Eles foram e viram um neném muito pequenininho, de olhos fechados, dormindo. Nanda foi fazer um carinho nele e o neném apertou o dedo dela tão gostoso. Então o pai disse: senta aqui no meu colo que eu ponho o neném no seu colo, porque agora você é a princesa de nós dois. Ela achou graça e foi, mas ficou pensando assim: pois sim, vocês é que são meus príncipes, e se eu sou princesa, vou lhe dar um beijo mágico e você vai acordar do encanto que essa bruxa lhe fez. Mas primeiro pegou o irmão, ficaram todos sorrindo. Enquanto ela sentia aquele calorzinho gostoso entre os braços, como se um passarinho tivesse pousado na mão dela, e fosse preciso ao mesmo tempo segurar firme para ele não voar e fazer carinho de leve para ele não se assustar. Mas talvez o neném tenha se assustado, porque de repente ele chorou. Nhé, nhé! Uma boca bem aberta, com um choro tão forte, todo mundo ficou sem saber o que fazer. Mas aí Bebel disse: dá um beijinho na testa dele, Nanda, e depois vocês me trazem ele para mamar. E aí foi mágico. E ele ficou quietinho e parou de chorar só mamando feliz. Nanda olhou bem para ele, para o pai e para Bebel e fez com os dois o mesmo que já tinha feito com o neném. Deu beijos, beijos mágicos como só ela podia dar. Beijos capazes de quebrar encantos de um príncipe, de acalmar choros de neném e de fazer nascer sorriso em gente grande. E principalmente beijos capazes de fazer bruxa virar gente de verdade, com quem até pode ser feliz para sempre. E fim.